é a escola da vida. Sabe por quê? Porque aqui na igreja, Deus vai ensinar tudo o que vai cair nas provas. Você vai passar por provas. Amém? Nós vamos passar por prova. Mas aqui na igreja, Deus vai ensinar para nós o que vai cair na prova. Quem veio na igreja hoje, vai anotar. E aí o que vai acontecer? Quando a prova da semana, do mês chegar, você já tem anotado a resposta para aquela prova. E quem não veio? E quem não anotou? Você sabia que 24 horas depois que você ouve uma informação, você só lembra 10%. Então, tudo que nós estamos falando hoje aqui, se você não anotar e não relembrar amanhã, 24 horas depois, você só vai lembrar 10%. E depois das 24 horas, você não vai lembrar mais nada. Então, anota. Você quer falar o quê? Ah, tem um caderninho para anotar. Tá joia. No final, vocês ganham um caderninho para anotar. Tá? Então, amados, nós precisamos anotar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vem na igreja como se fosse mais um culto. Ah, é só mais um culto. Aí a gente não presta atenção. A gente não lida com sabedoria, com a riqueza do conhecimento que Deus está passando. Aí a gente pensa assim, ah, não vou anotar nesse domingo, porque domingo que vem vai ter um monte de bobo lá falando de novo, aí eu vou lá e ouço de novo. Mas, amados, o próprio Jesus falou, aquele que põe em prática as minhas palavras é um homem prudente e edificou a sua casa sobre a rocha. E quem não colocar em prática é tolo. Porque quando vier a chuva, subir a enxurrada, bater o vento com ímpeto, da casa daquele que praticou, aquela casa é sobre a rocha, não vai cair. Porque a tempestade vem para todos, vem para quem coloca em prática e vem para quem não coloca em prática. Mas a diferença é que aquele que coloca em prática, permanece. E permanece para sempre. Se você olhar para o Deuteronômio 28, não é apenas 2 caminhos que aqui mostra. Aqui está dizendo que aquele que ouvir as minhas palavras não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Está falando do caminho da direita e está falando do caminho da esquerda. Se você for ler todo o contexto, você vai ver que aquele que coloca em prática, se você seguir lendo aqui, você vai ver assim, ó, que as bênçãos do Senhor te perseguirá e te alcançará. Quando a gente é obediente, a bênção, ela nos persegue. Ela nos alcança. Não é você que vai viver correndo atrás de uma bencinha. Não é você que vai ficar, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo, eu vou correr atrás de 1 milhão de coisas, eu vou correr atrás da máquina. A Bíblia diz que quando você ouve a voz de Deus, amém? Não é o que diz aqui? Se atentamente ouvires a minha voz, a bênção vai te perseguir. Alguém aqui deseja ser perseguido pela bênção? O requisito é ouvir e obedecer. A bênção vai correr atrás. E aí, se você for ler aqui, gente, é muita bênção. É muita bênção. É bênção quando você entra, é bênção quando você sai, é bênção no campo, na cidade, o fruto do teu ventre, os seus filhos, os seus animais, tudo vai ser abençoado. Mas a Bíblia diz que nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E eu quero aqui falar desses 2 caminhos, da direita e da esquerda. Se você for ler o Evangelho de Jesus, se você for observar uma figura muito importante para nós, que foi a voz que clama no deserto, que foi profetizada por Isaías, que é João Batista. Esse João Batista, ele dizia, a pregação dele era: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependam. Essa palavra arrependimento significa, sabe o quê? Meia volta. Arrependei-vos. Essa palavra no original é metanoia.
Arrependimento é dar meia volta. Então, eu estou indo aqui em um caminho, né? Deus está para cá. Mas, como o Nelson falou, gente, vai bater essa porta com muita força. Acho que é bom. Como o Nelson estava falando na quinta-feira, todos nós já nascemos caídos. Todos nós nascemos de costa para Deus. Até que um dia alguém apresenta Jesus para nós. Um dia alguém me apresentou para Jesus. Mas o fato de alguém ter me apresentado para Jesus significa que eu conheço Ele plenamente? Eu não conheço plenamente. Porque Jesus é muito. Viveremos a nossa vida aqui na terra, iremos para o céu e passaremos a eternidade ouvindo Jesus e conhecendo Jesus. Mas a gente nasceu de costa para Deus. Você reconhece isso, que você se afastou de Deus por um tempo? Quando você conhece e ouve a voz de Deus, você tem que se arrepender. Aí a gente faz o quê? Metanoia. A gente dá o quê? Meia volta. E a gente começa a se dar as costas para o mundo agora. A gente estava indo de encontro com o mundo, com as coisas do mundo. Mas de repente a gente ouve Jesus, a gente tem um encontro com Ele e a gente começa a caminhar de encontro para Jesus. E eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que a nossa volta não é de 180, é de 360. Olha o exagero, por quê? Porque se eu estou indo aqui e eu dou uma volta de 180, mas se eu der uma de 360, eu volto no mesmo lugar. Então, amados, existem dois tipos de evangelho. Existe 3, eu quero falar de 2 primeiro, tá? A Bíblia diz para a gente não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero aqui falar desse caminho da direita, como aquele evangelho que muitas vezes é apresentado para nós, de um Deus que pesa a mão. Alguém já ouviu falar? Olha, se você não fizer assim, 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 Deus vai pesar a mão. Quem já ouviu? Olha, se você não andar ali no riscado, Deus vai pesar a mão. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Deus tira a mão. Deus tira a mão. E ai de quem se Deus tirar a mão? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva. Então eu quero te dizer uma coisa. Houve um tempo da minha vida que eu andei nesse caminho da direita. Eu andei nesse evangelho do que Deus pesa a mão e que se você não fizer exatamente daquele jeito ali, naquele momento, ai de você. Aonde eu congregava tinha o comprimento do cabelo, se usasse esmalte, caixão, se comesse um porquinho assado, então ia para o inferno direto, se trabalhasse no sábado, ia para o inferno também. Era um Deus bem, assim, a figura que a gente tinha de um Deus de óculos na ponta do nariz, com uma prancheta anotando assim, olha, parecia que ele olhava do céu assim, querendo que a gente pisasse na casca da banana para ele jogar um raio. Se alguém estava com uma doença, Deus pesou a mão. Você já ouviu esse evangelho? Eu vou chamar esse caminho do caminho da direita. Eu vou chamar esse caminho de um caminho da direita. Aí, amados, a gente propõe isso muitas vezes para os nossos filhos. A gente põe os nossos filhos dentro de um cativeiro. E quer que a gente quer que eles façam aquilo que nem mesmo a gente faz. O próprio apóstolo Paulo falou para Pedro, Pedro, você sendo um judeu, você não guarda toda a lei, e você quer agora que os gentios guardem a lei? Por que você está apresentando um caminho tão estreito, não é nem estreito, é impassável, aonde ensina que o ser humano tem que ser perfeito. Aí o que acontece? Com 13 anos, comecei a trabalhar no salão de beleza, comecei a trabalhar no sábado, saí da igreja onde eu congregava, e aí eu fui para um outro extremo. Saí do caminho da direita e fui para o caminho da esquerda.
E aí, amados, qual era a igreja que eu ia congregar? Porque eu queria Deus. Quem que não quer Deus? Eu vou achar uma igreja aonde a gente pode tudo. Qual igreja? Na época, eu ia numa igreja católica. Por quê? Eu entendia que lá na igreja católica eu podia fazer o que eu quisesse. Eu podia até pular carnaval às 4h e na quarta-feira de cinza, eu ia lá e recebia a cinza, porque a cinza é símbolo de arrependimento, de humilhação. Então, se eu pulasse carnaval às 4h e na quarta-feira eu recebesse a cinza, todos os meus pecados estavam cancelados. E aí, eu tinha mais o resto do ano, para o ano que vem, voltar lá e fazer tudo de novo. Então, a gente sai de um caminho de condenação e a gente vai para um caminho onde a gente torna a graça algo totalmente banal. A gente sai de um caminho que é um caminho onde a gente não pode nada e a gente quer ir para um caminho onde a gente pode tudo. A gente pode mentir, a gente pode levar a vida doidado. É ou não é verdade, gente? Por que as pessoas muitas vezes se desviam do caminho do Senhor? Por que muitas vezes as pessoas saem? Porque eles acham que é pesado de um lado, então nós vamos lá para o outro lado. Onde a graça é barata. Aí as pessoas dizem assim, mas agora nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Deixa eu fazer uma pergunta, será que a graça é uma carta branca que Deus nos dá para fazer o que dá na nossa cabeça? Será que a graça de Deus é uma carta branca para o ser humano se atolar no pecado? Será que Deus ia fazer isso? Deus não iria fazer isso. Mas esse versículo, ele aponta uma verdade. Se eu não posso desviar nem para a direita e nem para a esquerda, se eu não posso ver Deus como aquele ser tirano que está lá do céu, jogando raio na cabeça das pessoas, colocando câncer nas pessoas, porque Deus não está fazendo isso. Aí você vai dizer assim, pastora, mas Deus mandou o dilúvio. Mandou o dilúvio. Sabe por quê? Porque Deus queria passar a terra limpo. Deus, ele mandou o dilúvio para quê? Para punir o pecado do homem, não o homem. Eu vejo Deus no dilúvio, sim, eu vejo Deus no dilúvio, mas vejo um Deus mandando fabricar uma arca, para que todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados, dos seus caminhos, dos seus erros, fossem salvos da ira de Deus. Porque Deus se ira contra quem? Contra o pecado. Quando você vai lavar o teu aquário, quem aqui já teve aquário? Você vai lavar o teu aquário. O que você usa ali? Esponja, sabão. Mas você lava o aquário com o peixe lá dentro? O que você faz? Você pega o peixe e recolhe num outro lugar. Você cuida até com a temperatura da água. Quando Deus quis passar a limpo a terra, Deus proporcionou um meio pelo qual o homem fosse salvo da ira de Deus. E hoje, amados, não é diferente. A terra, a Bíblia diz que a terra está entesourada para o fogo. Amém? Deus vai passar a terra limpo de novo. Mas Deus colocou um arco no céu, o arco que não é arco-íris, amém? Que é o arco de Deus. Amém? O arco de Deus tem as cores do fogo, amém? É para o homem olhar para aquele arco e lembrar que a terra não vai mais ser destruída com água, mas ela vai ser destruída com fogo. E a Bíblia diz que não ficará nem raiz nem ramo. Mas Deus já proporcionou uma arca para os dias de hoje, que é a igreja. Pode ser que na arca dos animais não era o lugar mais agradável. Com aquele monte de bicho. Cunhados, cunhadas, sogro e sogra, imagina. É a igreja dos dias de hoje. É fácil andar em comunidade de igreja? Não é, mas é o único meio pelo qual Deus salvará o homem da grande tribulação. Queridos, o que nós precisamos entender? Que tem um caminho de bênção, que tem um caminho de maldição.
Nós precisamos entender que a Bíblia, ela vai se cumprir. Nós precisamos entender que Jesus vai voltar. Nós precisamos entender que Deus tem uma agenda. Nós precisamos entender que Deus criou o homem com um plano perfeito, maravilhoso. Mas o homem se afastou, deu as costas para Deus. Andou pelo seu próprio caminho. Passaram-se 2000 anos pela história que se tem registro, de Adão até Abraão. Em Abraão, Deus separa ali um povo, Deus começa a formar uma nação, que é a nação, os filhos de Abraão. E ali Deus cria um plano de redenção. De Moisés até Jesus, o tempo da lei, onde eles tinham que obedecer à lei. De Jesus até o dia do arrebatamento. Esse tempo nós chamamos do tempo da graça. Se você quiser dar um nome, antes de Moisés, era o tempo da pré-graça. De Moisés até Jesus, o tempo da lei. De Jesus até a vinda, do nascimento de Jesus até o dia do arrebatamento, esse tempo se chama o tempo da graça. O tempo da graça. No dia que Jesus arrebatar a igreja, a porta da graça se fecha. Amados, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja brincando de ser crente, andando por um caminho que não é um caminho de bênção. E acha que tudo bem porque está vivendo o tempo da graça. Mas a porta da graça ela vai se fechar no arrebatamento. Jesus voltará. E que tempo vai começar? O tempo da grande tribulação. Amados, existem pessoas que são salvas hoje, mas que não serão arrebatadas, sabe por quê? Porque não tem a presença do Espírito Santo suficiente para ser arrebatado. Você sabe quem é que Jesus vai arrebatar? Quem está esperando por ele? Você está esperando o arrebatamento de Jesus? A Bíblia diz que Jesus voltará como um ladrão. Ladrão manda o WhatsApp, telefona dizendo que ele vai vir naquela noite. Você dorme com a tua porta aberta, com a janela aberta. Lá em casa, toda noite, quem fecha a porta é meu marido. Ele é o sacerdote da casa. Então ele passa fechando portas e janelas. Por quê? Porque se o ladrão chegar, a gente não está desavisado. E nós temos que lembrar os nossos filhos todos os dias, ou pelo menos de vez em quando. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, você sobe ou você fica? Você conhece a parábola das virgens, das 10 virgens? Quantas virgens tinha ali? 10. Todas eram virgem? Sim. Com certeza? Sim. Elas tinham roupa branca, roupa de, sei lá, naquela época, eu acho que nem era branca, né? O branco foi inventado depois. Mas elas estavam vestidas de noiva, melhor dizendo. Todas elas estavam vestidas, perfumada, adornada. Mas por que 5 entra e 5 fica? Porque as 5 que ficaram não tinham o quê? Azeite na reserva. Não era apenas azeite na sua lamparina para que ela estivesse acesa. Às vezes nós temos azeite, que é a presença do Espírito Santo, só para a nossa lanterna ficar acesa. Para não morrer espiritualmente. Às vezes nós não temos aquela porção de reserva. Sabe aquela porção que transborda do Espírito Santo? Eu tenho dito que eu quero entrar. Esse é o meu clamor. Deus, eu não quero apenas dizer que eu sou crente ou que eu sou cristã. Eu quero revelar a tua glória, Senhor, nas minhas atitudes. Senhor, quando alguém abrir o meu perfil de Facebook, eu quero que eles vejam o Senhor ali. Eu quero que a tua glória brilhe ali, através de uma mensagem, através de uma palavra. Senhor, eu quero que a tua glória seja vista através da roupa que eu visto.
Através das palavras que eu digo, Senhor, eu quero que a Tua glória seja revelada. Eu quero ter porção do Teu Espírito que transborde na minha vida. Eu quero ter palavras mansas e sábias para ministrar para o coração aflito. Eu quero ter um abraço onde faltar um abraço. Senhor, eu quero ter força para fazer aquilo que ninguém estiver disposto para fazer para o Senhor. Eu quero fazer. Amados, nós somos a casa restituída de Davi. A casa de Davi foi o tabernáculo mais simples, o único tabernáculo que não foi revestido de ouro. Se você for estudar a história, o tabernáculo de Moisés era revestido de ouro, o tabernáculo de Salomão nem se fala, mas Jesus disse, ele não disse que vai restaurar nem o de Moisés, nem o de Salomão, ele vai restaurar aquele simples de Davi. Sabe por quê? Porque não tinha parede e a glória era vista do lado de fora. A glória do Senhor é vista do lado de fora através da sua vida. Porque não é a placa da igreja que você carrega que vai fazer a diferença, meu irmão. É a manifestação de Jesus na nossa vida. Amados, às vezes eu tenho vergonha alheia de alguns crentes. Sabe, amados, eu acredito assim que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas quando a gente percebe que a gente caiu, quando Deus usa alguém para chacoalhar a gente, dizer, olha, a Bíblia mostra que o que você está fazendo é pecado. Coisa linda quando uma pessoa cai, mas ela reconhece pela palavra de Deus, por uma repreensão, que o que ela está fazendo é errado. E ela bate no peito, igual o filho pródigo, e diz, pequei contra o céu. E tem uma atitude de se arrepender e ir consertar a caca que fez. Que coisa linda. O ano passado, uma pastora me convidou para ir em Joinville. Não vou falar quem é, porque eu não quero envergonhar a pessoa. Porque a atitude é uma vergonha. Me convidou para ir para Joinville, porque ela queria trocar um casaco. Numa loja lá muito chique. Aí eu peguei e fui com ela trocar o casaco. Estou bem acompanhada, né? Estou com uma pastora, vamos trocar o casaco. Quando nós descemos na porta da loja, ela falou assim para mim. Pegou o casaco na bolsa, assim. Eu só espero que eles não venham com historinha de não querer trocar, porque senão eu vou armar o maior barraco aqui. Duas pastoras, tá? Entrando na loja. Entramos na loja, uma loja muito chique, eles nos receberam muito bem, com café cappuccino, não sei o quê, não sei o quê. Aí foram atender ela. Daí, o casaco, eles tinham mandado ajustar, e a manga tinha ficado assim, muito curta. Daí ela falou assim, mas eu quero, ficou muito curta. Daí tá bom. Aí vieram lá, as costureiras da loja lá, soltaram aqui. Não, mas ficou tecido por dentro, dá para soltar. Tá. Daí ela falou, mas e o forro por dentro, que foi cortado? Simples, é só colocar um tecidinho ali da mesma cor. Daí ela falou, o quê? Você está querendo me dizer que o forro vai ficar emendado? Porque eu não paguei R$700 num casaco para sair com ele remendado da loja. Porque se é isso que você está dizendo, eu já vou fazer um barraco agora. E eu fiquei assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Aí eu peguei e falei assim, daqui a pouco vai sair no jornal, né? 2 pastoras que quebraram pau na loja, né? Aí eu peguei e virei lá para o outro lado. E fui olhar umas coisinhas assim. E aí eu acho que a vendedora era crente, só devia ser. Porque ela tratou com carinho. Não, minha senhora, a senhora não vai precisar se incomodar, porque se não tiver como, a gente vai comprar um outro tecido igual, para fazer toda a manga de dentro do forro. Gente, de dentro. E se a gente não encontrar em Joinville outro tecido, a gente devolve o teu dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é muito fácil a gente ser crente aqui dentro. Mas ser sal dentro do saleiro é fácil. A gente tem que ser sal, é lá no mundo que a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que ser cristão e a gente tem que testificar que a gente anda num caminho de bênção, é no Facebook,
é com os amigos do mundo, é na loja onde a gente compra, é no mercado onde a gente vai. Sabe, queridos, como já foi dito aqui na quinta-feira, esse mundo, ele pisca e ele tenta desviar a gente do caminho. Tem um monte de coisas chamando a gente para ter o mesmo comportamento do mundo. Mas eu acredito, como esse cântico que nós cantamos, com a criação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. Você já leu Romanos 8, que diz que toda criação espera ver a glória de Deus brilhando em nós. Toda a criação geme e espera ver a glória de Deus em nós. Uma vez um homem do mundo perguntou para mim, você sabe por que os maus não são bons? Toda vez que eu ia lá, na casa deles, eu atendia ele e a esposa. Fazia unha, cortava cabelo. Toda vez ele me perguntava, por que os bons não são maus? Por que os maus não são bons? Sabe qual era a resposta? Porque os bons não são melhores. Por que toda a terra ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus? Porque talvez a gente não esteja expressando a glória que é devida a Ele. Amós 7 diz assim: Amós, cadê Amós? Existe, amados, na Bíblia, tem na Bíblia. Amós 7. Amós 7, 8. Diz assim: o Senhor me disse, o que vês tu, Amós? Acharam aí, gente? O que ele respondeu? Versículo 8. O que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse, Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão isolados e destruídos. O santuário de Israel, levantar-me-ei com a espada contra a casa de Roboão. Queridos, se você olhar ali o 7, diz assim, ó, mostrou-me também isso. Eis o Senhor estava sobre e esse muro era levantado de qualquer jeito? Levantado como? E o que ele tinha na mão? Um prumo. Olha para mim. Aqui são 3 visões. São 3 visões. A primeira visão que Deus dá para o profeta Amós é a visão do gafanhoto. Sabe o que Deus mostra? Tem lá uma plantação belíssima, linda. E antes da colheita, Deus prepara um exército de gafanhoto para vir. E aí o profeta diz assim, não, Senhor, não deixe os gafanhotos virem. Porque se os gafanhotos destruírem a plantação, vai haver fome. E o povo vai morrer. E sabe o que Deus faz? Deus se arrepende. E Deus volta atrás. E não manda os gafanhotos. Aí de repente vem outra visão. Qual era a visão? Fogo. Está vindo um fogo aí que vai destruir tudo. Aí o profeta de novo ora para Deus e fala, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de Israel, é teu povo. É um povo pequenininho. Se esse fogo aí que eu estou vendo vier sobre a terra, sobre o teu povo, eles estão destruídos. O que Deus faz? Deus se arrepende de novo. Amém? Mas de repente tem a visão do muro. E aí Deus mostra um prumo. E Deus fala para o profeta, eu vou entrar no meio do povo com esse prumo e tudo que foi edificado
fora do prumo, eu vou destruir. E aí? Aí o profeta não ora mais. Deus não volta atrás. Sabe o que isso quer dizer? Até um certo ponto, Deus tem compaixão e Deus tem misericórdia. Mas existem coisas na nossa vida que nós edificamos fora do prumo. E muitas vezes, amado, nós edificamos coisas fora do prumo, e depois que a gente vê que está fora do prumo, a gente quer tapar aquilo que está torto com um reboco. Já viu isso? Tem isso no meio, né? Da construção. Meu pai, durante muitos anos, aonde a gente cresceu, ele foi mestre de obra. E ele tinha a planta na mão. E tudo que esse negócio de prumo, nível, linha, fio, a gente conhecia muito bem. E o meu pai era o mestre de obra e ele fez toda a galeria pluvial lá da cidade. Todas as ruas foi meu pai que fez. Todas, feita com planta, tudo. E o meu pai fazia, e aí a cada 3 dias vinha um engenheiro para ver tudo que se estava no prumo. E o que não estava no prumo tinha que ser desmanchado e feito de novo. Sabe, amados, eu creio que esse tempo daqui para o final do ano é um tempo onde algumas coisas que a gente está fazendo, atitudes que nós estamos tendo fora do prumo. Nós começamos esse culto dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo um cuidado de ouvir e obedecer. Eu creio que o que Deus quer falar para nós hoje, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão buscando saber o que eu quero, o que me agrada, o que alegra o meu coração? Vocês querem saber o que eu tenho para vocês, qual é o meu plano para vocês, qual é o meu projeto para vocês? E se você sabe qual é o meu projeto para você, porque uma coisa é você saber, e outra coisa bem distinta, eu posso saber o que Deus quer, eu sei o que Deus quer de mim, Deus quer que eu esteja pregando a palavra dEle. Agora, o que Deus quer pode ser muito diferente daquilo que eu quero. E decido fazer ou não. A proposta de Deus para nós nesse ano, nenhuma palavra vai voltar atrás. Deus disse que esse ano seria um ano de plenitude. Para aqueles que andarem em conformidade com a vontade dEle. Para aqueles que se importam, para aqueles que param e ouvem. Se ouvires atentamente a minha voz, tendo cuidado de não desviar, tendo cuidado de edificar um muro a prumo. Porque se Deus é o engenheiro da nossa vida, é o arquiteto, se Ele é aquele que nos projetou, amados, Ele virá. Ele virá para avaliar se o que nós temos feito, se nosso casamento está no prumo, se a nossa forma de educar os filhos, se a nossa forma de evangelizar, se todas as esferas da nossa vida está no prumo, se nós temos verdadeiramente glorificado a Deus, ou se nós temos feito igual essa pastora, que dentro da igreja nós temos uma mensagem tão linda, mas quando a gente sai dos limites da igreja, dos limites da cidade, e entra numa outra esfera, a gente já não revela mais a glória. Cadê a glória de Deus? Sabe por que Jesus morreu na cruz? Sabe para quê? Para reconciliar com Ele o mundo. Deus quer reconciliar com Ele o mundo através de quem? Através da nossa vida. Pastor, agora eu vou ter que largar tudo para ser pastor também? Não. Dentro da sua esfera que você atua. É lá na esfera que você atua. É lá no meio em que você vive. Pastor, eu vou ter que fazer uma mudança. A mudança tem que começar aqui dentro. Nós precisamos decidir aqui dentro o que nós vamos fazer. Coisas pequenas têm nos desviado
do propósito do Senhor. Coisas pequenas têm nos afastado do caminho do Senhor. O Nelson contou uma historinha e eu quero contar uma historinha também. De quando eu era menina. Acho que todos vocês já ouviram, mas vale a pena escutar de novo. Se você já ouviu, se permita ouvir de novo. Diz que uma vez um homem se converteu. E aí, ele se converteu, aceitou Jesus na igreja. E ele chegou em casa e ele disse que ele ia tirar de dentro da casa dele tudo o que entristecia Deus. E ele começou a procurar. Foi lá nos livros que não tinham princípios de Deus, fora. Aquelas revistas que não agradam a Deus, fora. Quadros. E ele começou a procurar o que tinha lá que não agradava a Deus. E começou a colocar tudo para fora. E aí, diz que tinha um preguinho lá na parede, e aquele preguinho lá, segundo a história, parece que aquele preguinho lá era consagrado ao diabo. E aí ele falou, vou tirar o preguinho e vou jogar fora. E aí diz que o diabo chega para ele e diz assim, mas por que você vai tirar esse preguinho? Não, porque eu me converti, eu quero tirar tudo aqui que não é de Deus, eu vou tirar da minha casa. Não, mas deixe só o preguinho. O preguinho não vai incomodar ninguém. Aí depois de um longo tira, não tira, o homem decidiu deixar o preguinho lá. E a vida segue. Tudo era de Deus, menos o preguinho. Passa um tempo, esse homem chega em casa, e quando ele vai entrando para dentro, diz que ele começa a sentir uma caatinga, um fedor, uma coisa horrível. Quando ele chega na sala, sabe o que tinha no preguinho? Um boi em decomposição. Escorrendo aquele churume, aquela caatinga toda. E aí ele fica muito bravo. E ele fala, mas que ousadia, quem foi que pôs isso aqui? Aí diz que vem o capiroto falar com ele. Esse boi é meu. Daí ele falou, mas você não tem o direito, você não pode colocar essa coisa horrorosa, fedida dentro da minha casa. Porque a casa é minha. E aí o que ele falou? A casa é tua, mas o prego é meu. E no prego eu coloco o que eu quero. Então, nesse caminho de bênção e de maldição, a gente escolhe. Porque pequenas coisas podem causar grandes tropeços. Eu quero encerrar essa mensagem lendo com você uma coisa. Que está em Isaías 55. Versículo 6. Isaías 55, 6. Diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E esse é o tempo, amém, igreja? Esse é o tempo? Invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao que se compadecerá dele e volte-se para Deus. Por quê? É rico em perdoar. Porque os maus pensamentos porque os meus pensamentos, olha só, preste atenção. Porque os meus pensamentos não são e nem os meus caminhos os vossos, diz quem? O Senhor. Porque assim como o céu, isso aqui é promessa de Deus para nós. Você pode dizer amém? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos e mais alto que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais alto que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e fecundem e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que alegra e prosperará naquilo que eu a designei.
Em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé.